Sejam muito bem-vindos a mais uma live, 8 horas da noite, hoje é dia 6 de junho de 2023. Se você está chegando aqui agora, seja muito bem-vindo. Se você já me conhece há mais tempo, fique à vontade, você já sabe como que aqui funciona, né? Hoje a gente vai fazer uma live, eu vou contar rapidamente para vocês que estão chegando aqui. O Instagram está avisando vocês aí, vamos chegando, todo mundo seja bem-vindo aí, boa noite. Eu sou Leandro Borges, eu sou consultor ambiental, eu ajudo profissionais da área ambiental a trabalharem com consultoria e fecharem bons projetos de consultoria ambiental na faixa de R$10.000 para cima. E eu faço, de tempos em tempos, eu me organizo para fazer lives e trazer conteúdos aqui. Eu estou nessas próximas 2 semanas, nós vamos conversar muito sobre consultoria ambiental. Tá, eu vou fazer live todos os dias de semana, de segunda a sexta essa semana, de segunda a sexta na semana que vem. Vocês vão ficando sabendo. Ontem eu fiz uma live às 8 horas da manhã, que ela está disponível aqui no meu Instagram. E vocês podem acessar. Ontem a gente falou de como é a vida de um consultor ambiental. A partir de hoje e amanhã, eu terei convidados aqui, que já vi que ele já chegou aqui, que é o Joilson. Já apresento e já abro aí para o Joilson. O Joilson é engenheiro florestal. A gente vai conversar aqui sobre agenda verde, sobre inventários florestais na consultoria ambiental, beleza? Você que está chegando aí, escreve aqui para mim nos comentários aí. Você já conhece o Leandro? Você já me conhece ou você está chegando por aqui agora? Comenta aqui para mim, para eu saber um pouco mais sobre você, beleza? Então, olha só, antes eu já vou chamar o Joilson aí, já vou abrir para o Joilson entrar na live aqui comigo, entre os dias 18 a 24 de junho, eu vou dar um evento gratuito, ao vivo e online, que se chama AmbiWeek, tá? E nessa AmbiWeek, eu vou ensinar você a trabalhar com prospecção de clientes na consultoria ambiental. Para você ter uma consultoria, que ela é rentável, uma consultoria que vai te fazer viver do seu próprio negócio, você precisa aprender a vender, a prospectar clientes, a negociar, você precisa aprender a se relacionar com os seus clientes. E eu vou ensinar isso para vocês entre os dias 18 a 24 de junho, tá? Eu já estou na consultoria ambiental há mais de 17 anos, e vivo 100% de consultoria. As coisas que eu ensino aqui nos treinamentos, é óbvio que eu tenho alguns treinamentos que são pagos também, mas eu vivo majoritariamente, praticamente 99,9% da minha consultoria ambiental, beleza? Então sejam todos bem-vindos. Eu vou convidar agora o Joilson, que ele é engenheiro florestal, formado pela UFTM desde 2006, eu também me formei em 2006. Ele possui um curso de inventários florestais, o Instagram dele é Conteúdo Florestal, além de atuar em consultorias e projetos de licenciamento, silvicultura, manejo e exploração de áreas nativas e atividades afins. Então vou convidar a partir de agora o Joilson para a gente poder trocar uma ideia aqui. Deixa eu encontrar ele aqui só um segundinho, pessoal. Quem quiser, fique à vontade para... Sabe como que aqui funciona? E a partir de agora, nós vamos falar sobre a agenda verde, os inventários florestais, etc. Boa noite, Joilson. Como é que você está, cara? Beleza pura? E aí, meu nobre, beleza? Beleza, cara. Você tá me ouvindo bem aí? Tá me vendo bem? Sim. Tô te ouvindo, tô te vendo bem. E por aí, como é que tá? Legal. Tudo certo? Tudo certo. Aqui tá frio, mas não sei se aí, para seus lados, aí vai estar frio. Cara, aqui em Cuiabá, frio é uma coisa rara. Não, mas agora nessa época do ano até que começa. Então, inclusive, semana passada teve uma frente fria por aqui. Quando bate um frio aqui em Cuiabá, eu tô meio resfriado, tá? Então, vocês aí já peço perdão se eu espirrar, se eu limpar o nariz aqui, porque Cuiabano, quando chega um friozinho aqui, a gente sente, mas vamos lá, não vamos deixar cair, não. Não, fica à vontade. Obrigado pela presença aí, pessoal. Se vocês ainda não conhecem o Joilson, eu sugiro que vocês entrem no perfil do Instagram dele, Conteúdo Florestal. Eu o conheci pelo Instagram, E eu acho muito legal essa troca de conhecimento que a gente faz aqui. Eu já te apresentei, Joilson? Hoje nós vamos trocar uma ideia, nada combinado aqui, ele sabe disso. Quem me conhece há mais tempo aqui também me acompanha, sabe que a gente não combina nada.
vou te fazer algumas perguntas. Nós vamos falar sobre mercado, sobre demanda, etc. Mas eu queria que você se apresentasse, né? Além do que eu te apresentei aí. Dá uma boa noite para a galera. Quem está aqui com a gente, fica à vontade. E no final aí, cara, tem umas perguntas que eu soltei hoje. Eu soltei uma caixinha de perguntas sobre a Agenda Verde e inventário. Nós vamos trocar uma ideia aí, vamos responder algumas coisas para a galera. Mais uma vez, então, cara, muito obrigado pela presença. É um prazer estar aqui com você. Seja muito bem-vindo. Ô, Leandro, valeu, cara. Obrigado mesmo aí. E bom demais a gente bater um papo de novo, né? Que não é a primeira vez que a gente troca uma ideia aqui na live e tal. Bacana mesmo essa troca de ideia, essa interação entre a gente e tal, né? Para quem tá aí, para quem ainda não me conhece, né? O Leandro já me apresentou brevemente, mas reforçando aqui, né? Eu sou engenheiro florestal, formado aqui pela Federal de Mato Grosso. Formei em 2006, então esse mês de junho agora faz 17 anos já. Isso aí. Pois é, então desde a faculdade eu já fazia alguns trabalhos aí em exploração legal de árvores, tanto em floresta nativa como em floresta plantada. Assim que eu formei, eu já comecei a trabalhar com empresas mais voltadas para a parte de plantios florestais, mas também muitos dos meus clientes eles desenvolvem exploração em florestas nativas. Então, isso envolve um monte de coisa, né? Eu falo exploração, mas tem licenciamento da propriedade, a consultoria, tomada de decisão, recuperação de área degradada. Então, tem um universo de coisa aí para a gente aprender, né? Então, eu dou consultorias, né? Assim como você, Leandro, eu também tenho um curso online, tenho os meus alunos, né? Tem um curso específico de inventário florestal, né? Uhum. Então, né, já tem 17 anos que eu estou na luta aí, né? Assim como você, a gente está nessa labuta aí diária e tal, e a gente procura também ter dentro aqui dos nossos respectivos canais, perfis, a gente vai agregando conhecimento à medida que a gente vai compartilhando também, né? Isso A gente aí. aprende que, acho que a melhor forma de aprender é você ensinar. Então, a gente tem visto isso na prática também. Quando você ensina, o pessoal acha que não, mas você aprende 3 vezes mais do que quem está assistindo. Então, para quem está nos acompanhando, não tenha medo de mostrar a cara, não. Vamos que vamos. Legal, cara. Eu concordo com você. Quando a gente ensina, a gente aprende dobrado, porque você tem que aprender para ensinar, né? Tudo que eu vou ensinar, eu tenho que estudar de novo. Então, por aí. Eu acredito muito nisso. E a gente compartilha conhecimento e ambos, né? Todo mundo, a maioria das pessoas que estão aqui também, tem humildade de saber que a gente não sabe tudo. Na área florestal, por exemplo, eu trabalho muito com a Agenda Verde, cara. Pra vocês entenderem aí, pessoal. Eu trabalho muito com a Agenda Verde, eu sou engenheiro ambiental. Eu não faço inventário florestal, mas eu vou no campo com o engenheiro florestal, cara. Eu acompanho, eu anoto nas planilhas, quando é manual, anotação. Então, eu sou curioso, né? Então, só para vocês entenderem, já devolvo a palavra para o João Wilson, mas é assim, pessoal, a Agenda Verde, que eu, Leandro, eu trabalho muito com empreendimentos que estão na zona rural, né? Então, minerações, geração de energia, transmissão de energia. Esses empreendimentos, para que eles existam, muitas das vezes precisa ser feita supressão de vegetação nativa, corte de árvore isolada em pasto, para esses empreendimentos poderem existir. O Joilson, além dessa parte de floresta nativa, ele também trabalha com a parte de floresta plantada, que é um mercado que existe, né, sei lá, de mogno, de eucalipto, sei lá, de outras tantas possibilidades que existem aí, que é um mercado também específico do engenheiro florestal. Então, uma coisa que eu aprendi na consultoria ambiental, galera, é que existem várias formas de você também fazer o seu trabalho, fazer o seu din-din. E com isso, ele trabalhando, né, com esse tipo de empreendimento, agrega licenciamento ambiental, recuperação de área degradada, CAR, e uma coisa vai puxando a outra. Então, é para vocês entenderem, por isso que eu chamei, inclusive, você, para a gente poder trocar uma ideia sobre possibilidades de trabalho na área ambiental, porque quando a gente fala consultoria, é um termo muito amplo, né? E aí, já entrando um pouco mais no teu trabalho aí, o que você tem feito de projeto ultimamente? Quais são os seus projetos atuais aí? Ou alguma coisa que você tem feito de destaque na tua concepção aí, cara? Uhum.
Então, aqui no meu caso, né, como eu disse, eu tenho clientes aqui que atuam na parte, por exemplo, tem um cliente, uma empresa que planta teca. Não sei se você conhece, não sei se o pessoal que está nos assistindo conhece, mas é uma espécie que é exótica, não é nativa aqui do Brasil, foi trazida da Índia e tal, é uma espécie de um ciclo de rotação considerada longa, né? Por exemplo, Uhum. essa empresa que eu acompanho aqui de teca, eles começaram a plantar em 99. Então, até hoje tem lá o plantio que a gente está acompanhando. Né? Já Uhum. tem o quê? 24 anos. Né? Então, ele já está entrando aí numa fase de corte raso, né? Sim. Então, assim, é um tipo específico aqui de projeto florestal. Quando se fala em plantios, tem outras espécies. Tem eucalipto, mogno, pinos e assim por diante. Né? Eu tenho clientes aqui na parte de plantios florestais. Também tenho clientes que têm propriedades que demandam ali projetos de licenciamento. Né? Tipo, o cliente ele tem lá a fazenda dele e aí, por lei, ele tem direito a abrir uma determinado percentual de área da fazenda dele. Só Uhum. que para abrir precisa de todo um projeto, todo um crivo, é feito um levantamento em campo para verificar a área que pode ser aberta, as espécies que vão sair dali, quando for Antes abrir de aquela criar área. uma área, né? Você precisa delimitar as áreas legalmente protegidas, né? Exato. Reserva Isso, legal, exatamente. APP, né? Para você saber o que pode e o que não pode, né? Então, um planejamento de uma propriedade, desculpa te cortar, mas só Não, complementando isso não, aí. tranquilo. Sim, pode continuar, é isso. Não, então, né, no caso, a exploração da floresta nativa tem vários tipos de exploração, né? O desmatamento, quando ele é feito de forma legal, ele é um desses tipos de exploração, Uhum. né? Isso também eu tenho clientes aqui nesse segmento, né? Então, tem cliente também que ele tem lá a fazenda dele, ele vai fazer um tratamento de solo lá e o tratorista dá uma vacilada, entra um meio hectare ali dentro da área de floresta, acaba derrubando, mas aí na hora de a gente verificar lá a imagem de satélite, aquilo mostra lá. Então, já entra também um projeto de recuperação de áreas degradadas, Uhum. entendeu? Então, no meu caso aqui, né, eu tenho todos esses clientes com essas demandas, né? Então, eu estou até com uma parceria com outro colega florestal aqui que me chamou para a gente, por exemplo, ele tem um cliente que ele tem uma área de seringueira já há muito tempo plantada e ele quer derrubar, quer vender madeira de seringueira, né? Uhum. É uma espécie plantada, só que por lei, por ser uma espécie nativa, então tem que ter também uma licença ambiental específica para vender aquela madeira. Uhum. Então a gente está fechando esse projeto para legalizar a venda daquela madeira, né? Como é uma floresta, é um plantio florestal, mas com uma espécie nativa. Então isso demanda ali um tipo específico de levantamento, de projeto, de necessidade, enfim, né? Então, por exemplo, enquanto eu estava falando aqui, cara, eu lembrei uma coisa que reverberou aqui para mim, que sou engenheiro florestal, nos meus grupos de WhatsApp aqui dos colegas, Uhum. não sei se você viu, não sei se o pessoal que está assistindo viu, mas domingo agora, passado, passou uma reportagem no Fantástico sobre exploração ilegal, pessoal que esquenta madeira, que, né, em tese seria de uma área de exploração legal da floresta amazônica, o pessoal dá um jeito lá de puxar a madeira de outra área, de forma ilegal, né? Uhum. Então, tudo isso cria, digamos, essa necessidade de um bom profissional estar ali acompanhando o tempo todo, né? Inclusive, lá na reportagem, o fiscal do IBAMA, que estava lá na reportagem, acompanhando, mostrando tudo, é meu colega de faculdade, né? Ó, que Ou legal. seja, então, assim, tudo isso gera essas necessidades, tanto para o engenheiro florestal, quanto para o engenheiro ambiental, quanto para o biólogo, enfim, para todos os envolvidos, entendeu? Legal, cara. E outra coisa que eu quero assim, contribuir para a galera aí é o seguinte, gente. A gente chega num lugar para trabalhar como consultor, né? Ele como na parte da agenda verde aí, ou eu quando eu chego com um cliente da área de licenciamento. O cliente, cara, na maioria das vezes, o empreendedor, o cliente, ele não está procurando muitas consultorias, né? Na verdade, ele está procurando alguém que dá uma solução mais completa para ele, sabe? Uhum. Eu tenho certeza que se um empreendedor aí encontrar uma consultoria que resolve todos os problemas que ele tem, o cara vai preferir ter você do que ter 4 consultorias diferentes, falando cada hora com uma pessoa. Ninguém quer ficar nesse gerenciamento
gerenciamento desse tanto de pessoas, tá? Então, se você chegar numa área para trabalhar, oferecer o seu trabalho para alguém, eu sugiro que você faça uma leitura de entregar um serviço mais completo, uma coisa mais inteira, do que ficar resolvendo só coisas muito específicas. É o que ele está falando, ele chega numa propriedade, tem uma demanda aqui, outra ali, mas aí às vezes tem que regularizar a propriedade, tem que fazer o CAR, tem que delimitar a reserva. A gente não vai fugir desse trabalho que é o em volta, o entorno do nosso trabalho principal, né? Então, eu também faço um TORG de direito de uso de recurso hídrico, eu faço intervenção ambiental, mas eu faço mais licenciamentos, né? Mas para fazer licenciamento precisa ter de regularização de uso de água e essa parte da agenda verde. Então, se eu não ofertar o trabalho completo, gente, pode ser que eu perca o meu trabalho principal, inclusive. Então, vocês têm que entender que consultoria bem dada é aquela consultoria mais robusta, mais completa, mais estratégica, mais pensada. Não sei se você concorda comigo, João. Não, concordo, cara, total. Tanto que, até para complementar isso que você está falando, a gente que presta consultoria, né, seja enquanto empresa ou seja enquanto profissional, pessoa física, enfim, né, a gente que presta consultoria, e fica a dica para quem estiver assistindo, né, acho que a melhor forma de você dar essa consultoria mais robusta é, tipo assim, a gente tem que aprender a ser vendedor, né, e um bom vendedor, em primeiro lugar, tem que aprender a ouvir. Né? Imagina você chegar para o cliente, você tem lá um primeiro contato com o cliente, aí você quer empurrar para ele um determinado serviço, sendo que você não sabe a real necessidade dele. Sim. Sabe, o cara tá lá do outro lado, ele tem os problemas dele para resolver, ele tem a propriedade, o negócio, o empreendimento dele para tocar, sabe? E eu sempre que eu procuro ter um primeiro contato com o cliente, eu procuro entender o que ele faz, qual que é o caso dele, e aí dentro disso, né, o que eu posso atender para ele, né, num primeiro momento, e claro, agregar mais e mais trabalhos, serviços, aí entra também parcerias, né, por exemplo, engenheiros ambientais, né, eu tenho contatos aqui com biólogos, agrônomos, até advogados, enfim, né, e isso tudo entra nessa questão ainda dessa consultoria, esse atendimento mais robusto, né, para você não ficar só naquele trabalho específico ali, e muitas vezes, beleza, você vai atender uma necessidade, mas uma necessidade específica. Se você puder encaixar algo mais forte, você ganha um cliente até mais a longo prazo, né? Então é bacana, acho que é esse o caminho também. Sem dúvida. E outra coisa que para complementar é o seguinte, serviço de consultoria, a galera pode ter até quem duvide aí, mas serviço de consultoria é um serviço caro. Consultoria ambiental, tem serviço muito simples que demanda pouca coisa, que é barato mesmo. Às vezes as pessoas estão acostumadas com esse universo aí, mas o universo que eu conheço de consultoria, cara, consultoria ambiental não é barato, sabe? Não é baratinho, não é troco de pão, não, sabe? Consultoria ambiental é cara. E vender serviço caro, você precisa ter a confiança do seu cliente, né? Não adianta você chegar querendo dar preço, ou dar só fazer proposta, só fazer orçamento, sem esquentar um relacionamento com o potencial cliente, você diminui muito a chance de vender, né? Um serviço caro. Como é que a pessoa, sei lá, cara, não sei qual que é a faixa de serviço que você presta aí, mas as consultorias aqui, às vezes, elas passam de 10 mil mesmo. Você vai fechar um trabalho de 30 mil com potencial cliente, cara, é um carro popular, velho. O cara soltar o preço do carro popular, ele tem que ter confiança em você, né? Eu sempre falo isso para as pessoas. Se põe no lugar do cliente, cara. Serviço de consultoria é caro, aí você vai ser contratado. Se o cara não te conhece, você aí faria um Pix para alguém que você não conhece de 30 mil reais, né? Então pensa pela cabeça do cliente também. Você tem que ter a confiança do cara. Fechar preço, né? Você sabe de estratégia de venda, é lá no final, né, Joilson? A galera fica muito ansiosa, né? Principalmente no começo, e às vezes antecipa esse processo que ele precisa ser mais cadenciado durante um encontro, um relacionamento com o cliente para vender, né? Não, mas é isso aí que você falou, né? É bem verdade, no sentido de se você vai, né, entre aspas, cevando ali o cliente, né? Ou seja, você vai criando um nível de relacionamento, né? Então, eu tenho aqui clientes em que, por exemplo, esse pessoal que é empresa aqui que planta teca, né?
Eu tô com eles lá desde que eu formei, cara. Tem 17 anos que eu tô com eles, já passei já passamos, né, por crises, né? O pessoal já teve, a empresa anteriormente já teve situações de demitir funcionário, Uhum. mas como eu sempre procurei, né, não só prestar um bom serviço, mas também ter um bom nível de relacionamento com todos, né? Então a gente passa a não simplesmente prestar um serviço, mas entregar soluções, né? Aí. E aí uma boa venda de uma boa consultoria, eu acho que passa por isso também, né? Você está sempre disposto a entregar solução, a estar disposto quando for necessário, né? O relacionamento, a consultoria, querendo ou não, você tem que, antes de vender o serviço, você tem que se vender como pessoa, acredito eu, né? Com certeza. Para daí você conseguir valorizar bem o seu serviço. É isso aí. E eu falo isso, cara. Na live que eu fiz ontem, sozinho, eu estava explicando isso também. Na minha visão, você tem que escolher trabalhar com consultoria, cara, como se esse é um estilo de vida, cara. Você vai ter, não é que você vai ter, mas você vai conviver com clientes. Os bons clientes que eu tenho, cara, eu fico amigo deles. Mas é por escolha mesmo, não é só por interesse de negócio. Tem pessoas que você fica amigo mesmo, que você encontra familiaridade com essas pessoas, similaridades, você fica amigo. Então, você começa a viver os ambientes que essas pessoas vivem, né? É um estilo de vida, cara. Então, trabalhar com consultoria, galera, tem que saber isso. Você vai conviver com potencial cliente, você vai ficar amigo de alguns, você vai fazer laços, né? Isso aí de forma íntegra, obviamente. Não com todos, mas trabalhar com consultoria ambiental é, de fato, sim, um estilo de vida. Você não tem um estilo de vida próprio aí, cara? De trabalhar na zona rural, de ser engenheiro florestal? Acho que desde quando você escolheu a tua formação lá atrás, você está meio que formando esse estilo de vida teu, né? Aqui falhou um pouquinho, deu uma falhada aqui. Você perguntou o quê? Repete aí. Até onde aí? Você perguntou qual que é o meu estilo de vida, é isso? Eu tava falando que trabalhar com consultoria ambiental é a escolha de um estilo de vida, né? Quando você escolhe trabalhar com consultoria, você vai se relacionar com clientes, você vai encontrar com as pessoas, você vai viver. Se você aí quer ser consultor e não está vivendo, né? Se você não está conhecendo pessoas, empresários do nicho que você quer trabalhar, você está tendo alguma coisa de errado na tua prospecção. Então, é isso que eu estou falando. Você convive em ambientes, né, os lugares que você vai, as pessoas que você faz amizade pelo trabalho aí, é a escolha de um estilo de vida, cara. Então, trabalhar com consultoria não é só grana, assim, tem que gostar, tem que querer fazer esse tipo de coisa, né? É isso que eu estava perguntando. Sim, se o seu ambiente de trabalho entendi. é muito relacionado com a engenharia florestal, coisa do tipo. Sim. No meu caso aqui, só para você entender, né? Eu escolhi engenharia florestal, assim, eu sempre, desde pequeno, eu sempre tive mais uma afinidade, assim, com as ciências exatas e tal. Ao mesmo tempo, eu sempre gostei de atividades mateiras mesmo, sabe? Sim. Questão de ir no mato e tal, atividade campestre, atividade ao ar livre. Por isso que eu acabei me afeiçoando um pouco, assim, com a engenharia florestal, né? E aí algumas coisas a gente vai aprendendo no meio do caminho, sabe? À medida que eu fui fazendo faculdade, formei, fui trabalhando, eu também percebi que eu também gosto de lidar com pessoas, sabe? Então, a gente que está nessa parte aí de consultoria, né? A gente tem contato desde do chefe da empresa até o peão que está lá no mato. A gente tem esse contato com o pessoal tanto na cidade quanto no campo, entendeu? Então, são coisas que a gente vai aprendendo no meio do caminho e vai engrandecendo também. E, querendo ou não, faz parte aí do estilo de vida também, né? Com certeza, cara. Isso é uma escolha de vida. Trabalhar com consultoria, a gente tem um pouco mais de liberdade de tempo, né? Você consegue, imagino eu, que você controla mais seu tempo trabalhando para você mesmo, né? É essas coisas que eu vejo como lado positivo, assim, de se ter seu próprio negócio, ter sua própria consultoria. Não quer dizer que você trabalha menos. Você controla mais o tempo que você trabalha, né? O horário que você fica disponível para a sua empresa, etc. Então, tem algumas vantagens aí. Cara, eu vou te fazer umas perguntas. Pessoal, vocês estão muito quietinhos aí, quem está aqui. Pergunta aí. O pessoal tá com vergonha. Tá vindo pessoas do teu lado aí, que a gente tá fazendo uma live junto. Provavelmente tem pessoas
estão vindo do seu perfil, né? Mas fica à vontade aí, galera, para perguntar. Eu vou te fazer umas perguntas, cara, que estão aqui na caixinha de pergunta. E vamos ver se a gente consegue ajudar a galera aí. Né, tem uma pergunta aqui. Leandro, existe método mais fácil e simples de quantificar madeira em metro cúbico? Eu acredito que seja para inventário. Não sei, pode ser de floresta nativa ou plantada. Existe algum método mais simples? Pergunta mais simples em relação a quê também, né? Qual que é o método que está baseando, né? Para perguntar se tem mais... Pergunta ao mesmo tempo foi uma pergunta bem direta, mas foi uma pergunta aberta, assim, né? Aberta, o cara tá falando. Foi aberto. É isso aí. Não, mas eu vou, assim, tentando imaginar a situação. Tá perguntando, né? Eu engenheiro florestal, né? Qual que é o método para quantificar madeira em metros cúbicos? Então, eu imagino que tenha lá a floresta, que a pessoa tenha que saber quantos metros cúbicos tem naquela floresta, né? Então, eu até já expliquei isso assim, de maneira bem né, resumida, digamos assim, né? Vamos imaginar que isso aqui seja uma árvore, né? Então, a gente tem aqui uma área, né? Quando você faz a medição do volume da árvore, você mede, imagina que isso aqui é uma árvore, né? Você mede a circunferência dela, que aí você vai descobrir o tamanho dessa área aqui. Aí você mede o tamanho da área. Aí você mede também a altura da árvore, né? Ou seja, você tem uma área vezes a altura, você tem um volume desse objeto aqui. Só que a gente sabe que a árvore ela não tem esse formato de um cilindro perfeito. Né? A árvore ela tem um formato cônico. Então, no cálculo de volume da árvore, a gente multiplica, né, essa área que a gente calcula através da circunferência, vezes a altura, vezes um fator que a gente chama de fator de forma, que é um fator de correção. Aí a gente tem o cálculo de volume de uma árvore. Quando a gente faz o inventário, a gente tem lá um levantamento para estimar quantas árvores tem naquela floresta. A gente faz um processo de amostragem. Você já deve ter acompanhado isso, né? Sim. Então, assim, de maneira rápida e resumida, seria isso. Calcular o volume da árvore vezes a quantidade de árvores que tem naquela floresta. Esse método você pode aplicar em floresta nativa, plantada, em praticamente qualquer situação que você queira calcular o volume da floresta, entendeu? Sim, eu acredito que ele tenha perguntado em relação a parcela, a censo, coisas do tipo, assim, né? Quantas parcelas amostrais. Essas coisas, pessoal, isso aí eu até vou dar um pitaco, porque sempre tem uma discussão. Eu acredito que com você na parte florestal, então, tem demais, né? Vou fazer um trabalho de licenciamento, precisa fazer uma supressão de vegetação numa área nativa. Qual o método que eu trabalho? Quantas parcelas que eu faço? Pessoal, essas coisas são coisas de, né, Joilson, são coisas de projeto. Você tem que estudar caso a caso, né? O bioma, a localização, o que você vai fazer na área, quais são os objetivos, né? A disponibilidade de verba, né? Para você fazer o método mais adequado dentro da realidade do cliente também. O que você pode fazer, o que você não pode fazer. Né? Tem jeito de fazer de drone a medir árvore por árvore na munheca lá, né? Tem mil jeitos, né, de usar tecnologias hoje em dia. Então, eu sempre vejo esse tipo de discussão, né, cara? Mas tipo assim, não é que a gente amarra a informação, mas é que as coisas precisam ser estudadas caso a caso. Não dá para generalizar todo o projeto, você tem que fazer desse jeito daquilo. Você tem que usar as ferramentas em todos os projetos, né? Mas as soluções e os métodos, eles vão variar de caso para caso, né? Sim, sim. Aqui o que a gente procura fazer, por exemplo, eu no meu canal, você aí no seu perfil, é claro que às vezes a gente dá, sim, algumas orientações em linhas gerais, mas, como você disse, tem que analisar caso a caso. E essa dúvida aí também, eu tenho não só o pessoal que me acompanha, que me segue, até mesmo aluno meu aqui que está lá dentro do curso, mas me pergunta isso, né? E aí, o que eu faço? Quantas parcelas que eu faço? O tamanho que eu faço uma parcela? Cara, isso aí... Às vezes eu procuro... Eu vou aproveitar um gancho aqui. Pessoal, pra vocês entenderem, consultoria ambiental é a gente dar a solução dentro da boa técnica das coisas. Então, pode chegar o Joilson e falar: eu vou fazer parcela amostral nessa área de estudo de 50 metros por 10, uma parcela de 500 metros quadrados. E pode chegar o Leandro, não eu, mas um outro engenheiro florestal, e falar: eu vou fazer parcela de 10 por 10 ou de 25 por 10 e vou usar o método tal,
vou partir do centro e vou para não sei aonde, e o Joilson pode fazer parcela aleatória. Cara, existem vários autores, vários métodos que podem ser validados, sabe? Então, é isso que eu tô falando, a galera tem que entender que a gente tem ferramentas para trabalhar na parte da engenharia, da biologia, e não é as coisas tem fórmula pronta, precisa avaliar localização, verba do cliente, tipo de trabalho que você vai fazer, qual é o objetivo final daquele trabalho, que às vezes você implementa um método mega absurdo para um trabalho que não precisa daquele tanto de informação que você vai coletar. Então, você concorda? Então, acho que as pessoas têm que entender o seguinte, consultoria é você olhar o caso do seu cliente e dar a melhor solução para ele. Só que você não pode ter uma fórmula pronta para todos os lugares que você vai. Não é assim que se dá consultoria, né? Não, então, com certeza. É tanto que, assim, às vezes até para tentar dar um norte mais para o pessoal que tá nos assistindo, eu sempre procuro orientar o pessoal a, tipo assim, procura primeiro observar qual que é o objetivo que você tem que atingir. Isso aí. Você tem lá um cliente, com uma floresta nativa, ele vai ter um determinado objetivo. Com a floresta plantada, ele vai ter um outro objetivo. Mesmo se for, você tem 2 clientes com floresta plantada, pode ser que eles tenham objetivos diferentes. Pode ser que eles tenham objetivos diferentes, cara. É isso. Exatamente. Né? E aí entra aquela questão que eu falei de você primeiramente ouvir o seu cliente. Você vai ouvir, você vai entender, você vai, né, absorver o máximo possível de informação para entender qual que é o objetivo dele, o que você pode fazer melhor para entender melhor o caso dele. E aí dentro daquele caso, aí entra isso que você falou também, né? Quais são as ferramentas que você tem, quais são, né, as circunstâncias que está envolvido ali, né? Um outro ponto também que eu oriento o pessoal é você verificar quais são os parâmetros de quem vai analisar. Tipo, o cara tem o objetivo lá de fazer uma abertura na floresta dele. E aí, aquilo vai ser analisado por um órgão ambiental, é um projeto que vai ter que ser aprovado. Então, às vezes você apresenta um método, só que o órgão, na hora de analisar, ele não conhece aquele método. Procura, então, se o órgão já tiver um termo de referência, cara, você já tem um termo de referência, não inventa moda. Você pode seguir aquele termo. Obviamente, isso aí, cara. Ou, se for o caso, eu já tive casos aqui de alunos meus, que eles viram que o termo de referência não era um termo de referência bem geralzão, mas o caso dessa minha aluna que tinha essa dúvida, o caso dela não dava para enquadrar naquele termo de referência. Então, ela teve que ter mais um contato mais próximo ali com o pessoal do órgão ambiental para explicar. Ela, enquanto engenheira, então ela teve que sentar com o pessoal, olha, eu apliquei outro método, mas foi por isso, assim, assado. Né? Ou seja, tecnicamente, o profissional que ele está apresentando o projeto, ele tem essa premissa de, tecnicamente, se ele conseguir provar que o método dele é melhor que o termo de referência, ele pode aplicar outro método, sim. Só que, claro... Cara, isso acontece muito. E outra coisa, assim, pessoal, sigam os termos de referência do órgão ambiental. Tá? É uma dica importantíssima do Joilson, né? Outra coisa é, se o termo de referência ele é geral, ele é genérico, mesmo o termo de referência específico, ele ainda vai deixar alguma subjetividade ou alguma generalidade. E se você tem conhecimento técnico para discutir isso com o órgão ambiental, o termo de referência ele não pode, nenhum termo de referência do órgão ambiental ele é para te dar um norte, mas ele não pode ser totalmente fechado. Então, trocar ideia com o órgão ambiental, eu sempre falo isso para os meus clientes, cara. A galera acha que o órgão ambiental só serve para multar, para fiscalizar. Também, né? Mas serve para você ter ele como parceiro do lado para trocar ideias sobre como entregar os melhores produtos para ele, sabe? Então, você deu boas dicas preciosas aí, cara, inclusive. Obrigado, gostei. Muito bom. Deixa eu seguir aqui, deixa eu te fazer mais uma pergunta. Você ia falar mais alguma coisa sobre esse tema, cara? Desculpa. Não. Eu vou te passar essa, mas eu vou responder do meu lado também. Como identificar as oportunidades nesse mercado da agenda verde? Então, o que eu falei agora mesmo, no meu caso, eu trabalho com regularização. Eu não trabalho só com licenciamento, eu trabalho com regularização ambiental. Então, para eu licenciar uma mineração, para eu licenciar uma geração de energia, uma transmissão de energia, às vezes o cara vai precisar usar água ou ele vai precisar fazer supressão de vegetação, corte de árvore isolada.
E é o que eu disse agora mesmo aí, eu vendo o serviço completo para o meu cliente. Eu não fico vendendo só o licenciamento. Se ele precisa licenciar, que é a última etapa da maioria dos casos aqui de Minas, ele precisa fazer a supressão de vegetação e precisa fazer a regularização do uso da água. Se eu deixo para vender só o licenciamento, quem vende esses outros produtos antes de mim vende o licenciamento também. Então eu entrego soluções completas. Só que eu trabalho da mesma forma que o João Wilson. Eu procuro meu cliente, eu troco ideia com ele. Me explica qual é o teu negócio, o que você pretende fazer, como que você pretende fazer, escuta o cara. Não, o cliente, ninguém, né, gosta de rejeição, de você chegar lá e falar que não pode, não pode. Então escuta o cara, tenta enquadrar ele dentro da legislação, o que pode, o que não pode, explica o que pode, explica o que não pode e dá direcionamento para o cara fazer um negócio dele, se for possível ser feito, sabe? Mas eu vendo o serviço completo da regularização ambiental, cara. Então, se o cara precisa, sei lá, ele precisa captar uma água, ele precisa fazer um corte de árvore, para licenciar o empreendimento dele, eu estou dentro, eu estou com ele. E aí, no teu caso aí, como é que você identifica oportunidade no teu mercado? Assim, é basicamente isso que você falou, só que agora, por exemplo, com a visão de um engenheiro florestal, né? Sim. Eu, enquanto engenheiro florestal, eu vejo assim, aonde tem madeira, né? E tudo que envolve, tudo que permeia, tem a necessidade de um engenheiro florestal. Toda a cadeia né? produtiva que você está falando, Exatamente. né? Isso vai desde do licenciamento da propriedade, aí o licenciamento da atividade, como que aquela atividade é desenvolvida, ou seja, dou a consultoria lá na hora de se fazer a exploração. No caso de um plantio florestal, eu dou a consultoria lá na hora de conduzir o plantio. Vai chegar a hora que a pessoa vai ter que fazer o corte da árvore, seja de algumas árvores da floresta ou de todas as árvores. Então, tem a forma de se dar consultoria no desbaste, né, que a gente chama, ou no corte raso. Depois daquela madeira já derrubada, então a gente dá consultoria na venda, no processamento, na industrialização, né? Ou seja, tudo que envolve toda essa cadeia produtiva, eu como engenheiro florestal, eu procuro chegar a essas oportunidades. Assim como você, por exemplo, você é engenheiro ambiental. Tudo que envolve o meio ambiente vai ter necessidade de um engenheiro ambiental na exploração da água, no próprio licenciamento da atividade como um todo, na geração dos resíduos, né? Ou seja, para o pessoal que tem essa dúvida, né? Como que eu enxergo a oportunidade? Primeiro enxerga assim, primeiro procura enxergar o que você pode agregar para o cliente, o que você pode agregar para o sistema como um todo. Qual que é a sua formação, né? Se tiver algum biólogo assistindo, né? O que você, enquanto biólogo, você pode agregar, por exemplo, em relação às necessidades da fauna, flora, né? Na identificação de espécies, enfim. Né? O pessoal que está nos assistindo, cada um dentro da sua formação, ele sabe até melhor do que nós, o que cada um pode agregar. Né? Então, então, se você sabe assim, o que você pode agregar para o sistema, consequentemente, você vai conseguir enxergar dentro de cada situação, seja ela qual for, quais são as oportunidades que estão ali que você pode aproveitar, entendeu? Sem dúvida. E agregando ao que você falou, cara, que eu concordo plenamente, vocês têm que entender, pessoal, porque ele falou um pouco da formação de cada um entende melhor a sua formação. Só que eu agrego um pouco com isso que você está falando, que é o seguinte, vocês também precisam entender que a empresa de consultoria de vocês, mesmo que você ainda não tenha um CNPJ, você está começando agora, você tem que se olhar como uma empresa. A sua empresa dá soluções que vão além da sua formação técnica, tá? Eu não faço inventário florestal. A minha empresa faz, entendeu? A minha empresa faz inventário. O Leandro não faz. O Leandro é engenheiro ambiental. Mas eu conduzo, eu gerencio, coordeno, vendo serviços, inclusive, que estão relacionados a inventários florestais, né? Mas o Leandro mesmo não pode fazer, eu sou engenheiro ambiental. Tecnicamente eu não posso, mas a minha empresa dá a solução. As pessoas precisam entender. Assim, eu vejo que a galera se vincula muito à sua formação de origem, né? Só que a empresa de consultoria ambiental, ela oferece mais de uma solução, mais de um produto, mais de um serviço, né? Por isso que eu faço parceria, né? Por isso que eu trabalho com outros profissionais para agregar serviço para mim. O Lipe está falando,
faz uma live sobre Sinaflor. Você usa o Sinaflor, ô, Joilson? Eu uso para parte ativa, principalmente aqui, né? Uhum. Então, aqui no meu caso, nem tanto, porque aqui eu estou aqui no Mato Grosso, o licenciamento aqui da exploração florestal, de maneira geral, ele é feito pelo órgão estadual, né, Secretaria de Meio Ambiente. Certo. Então, é um sistema aqui do Estado, né? Mas eu tenho, sim, colegas que desenvolvem projetos, trabalhos em outros estados. Eu tenho alunos em outros estados, né, que utilizam o Sinaflor, entendeu? Okay. Mas rende uma live, uma aula, sim, sobre esse assunto. Sobre, até sobre isso que você falou, né? Realmente, você foi até mais a fundo, sendo mais amplo do que eu tinha falado, né? Porque realmente, por exemplo, quando eu falo, né, em entregar a solução para o cliente, né? Eu também tenho aqui parceiros de diversas outras formações que mesmo que, se eu vou fazer o licenciamento de uma serraria, vai ter a parte da geração de resíduos da serraria que eu tenho lá um parceiro que é engenheiro ambiental, né? Ou seja, a minha empresa está atendendo aquela necessidade mesmo que eu não vou assinar. Né? Então isso tudo passa por essa... A marca que está ali, é o seu negócio que está dando a solução, né? É isso, sim, né? Isso mesmo. Isso mesmo. O Lipe está falando que o Sinaflor é gargalo, muitos estados pedem que sejam lançadas informações nesse sistema. Lipe, você está em Minas Gerais? Aqui, cara, eu vou ter que lançar um processo inteiro no Sinaflor. Aqui também é estadual, Joilson, só que o estado de Minas exige que a gente faça o cadastro no Sinaflor para supressão de vegetação nativa, por exemplo, essas coisas precisa fazer. Corte de árvore isolada, eu acho que está até liberado. Corte de árvore isolada simplificado, quando é pouquinha árvore, está liberado. Mas quando é supressão de vegetação nativa, tem que entrar, tem que mostrar a planilha do inventário florestal lá, tem que subir um monte de dado no Sinaflor para comprovar. Mesmo eu especificamente não usando tanto, né? Mas Felipe, eu acho que é Felipe o nome dele, eu acho. Sim, sim. Então, Felipe, aqui nas minhas aulas, no meu curso, né, a gente tem, além do ensino do inventário, também diversas planilhas que eu sei que os meus alunos usam justamente para atender as necessidades do Sinaflor, entendeu? Então, eu procuro passar esse conhecimento, essa informação, né, mesmo não tratando especificamente do Sinaflor, mas o meu método, digamos assim, também atende essa necessidade. Qualquer coisa pode me chamar no privado depois, que a gente troca uma ideia. Aí, ó, o Lucas aí tá falando que no Sinaflor, no Rio Grande do Sul, faz uso. Aqui em Minas também, cara. Aqui, mesmo sendo estadual a questão da agenda verde, né, do estado, em zona rural, entra a questão do Sinaflor, mesmo sendo federal. Acima do Rio Grande do Sul, ele tá falando. Ok, obrigado, Lucas. Cara, vou te fazer uma pergunta que eu trabalho pouco, mas eu tenho a minha opinião. Tem alguém perguntando aqui. Crédito de carbono, o que você acha, na tua opinião? Legal, eu tenho, eu assim, cara, para ser bem sincero, por exemplo, no setor florestal, eu tenho pouco conhecimento aqui sobre mercado de crédito de carbono em relação a projetos florestais, entendeu? Eu tenho contato com um especialista na área, que é o professor Carlos Sanqueta. Legal. Então, ele tem uma formação já bem mais de longa data e tal, né? Ele pega muitos projetos, ele tem um treinamento com vários alunos de diversas formações, mas assim, eu sei que sim, existem projetos de crédito de carbono no setor florestal, porque no caso do setor florestal, até onde eu sei, tem se procurado desenvolver, ainda não tem isso tanto quanto, por exemplo, projetos de outras áreas, né? Porque no caso do setor florestal existe uma preocupação também muito grande em relação à destinação daquela madeira que vai ser gerada ao crédito de carbono. Por exemplo, se tem lá uma floresta, né, eu sei que sim, é feito um inventário específico para quantificar o carbono. Aí depois de feito tudo isso, beleza, o profissional vai lá e consegue gerar aquilo como um crédito de carbono. Mas aí o que vai ser feito com aquela madeira depois? Vai tacar fogo na floresta? Ou seja, vendeu o carbono, mas aquilo virou gás de efeito estufa, ou seja, então assim, no caso de projetos florestais,
tem se procurado desenvolver, né? Eu tenho aqui colegas que já trabalham e já trabalharam e trabalham com isso, né? Mas eu acredito também que ainda tem muita informação para ser gerado, entendeu? Parece que o que eu ouço aqui também, né, sendo mais, assim, no meu caso, né, se tiver alguém assistindo aí que saiba mais que eu, Sim. fica à vontade. Não, mas o Lito resumiu bem a minha opinião, inclusive, mas pode continuar. O mercado de crédito de carbono no Brasil é muito empírico. Eu também vejo que a potência é gigante, mas ainda está crescendo, ainda é muito incipiente. Então, é mais ou menos nesse sentido, entendeu? Porque, assim, por exemplo, aqui no Mato Grosso, por exemplo, né, tem muita exploração de floresta nativa, tem plantios florestais aqui de espécies madeiráveis, mas no mercado de crédito de carbono, especificamente, eu não tive algum contato mais direto com isso, entendeu? O que eu ouço falar é que é um mercado promissor e tal, mas, como o colega disse aí, potência é gigante, mas ainda está crescendo. Sim, isso aí, eu concordo também. Eu, pelo menos, tenho pouco contato real com crédito de carbono. Embora, isso que eu estou falando, eu trabalho com geração de energia e, às vezes, as compensações de área alagada por reservatório, você tem que criar aquela PP, você tem que plantar na PP que é criada pelo reservatório artificial. Então, já vi algumas coisas assim, mas nunca vi nada concreto, assim, cara, na minha realidade. Não estou falando que não exista. Eu tenho alunos que trabalham com isso, né? Eu tenho um Renan que eu conheço. Mas eu mesmo eu tenho pouco contato. Eu acredito que é um mercado promissor, mas eu mesmo não sei falar muito sobre ele. Não é uma. Aí, pra vocês verem que a gente também não sabe tudo, nem tem que saber tudo, né? Não é muito do meu métier. Não, é até bom que a gente não saiba tudo. É até bom que eu ainda tenho, né, sobra memória para aprender coisa nova, que eu preciso de verdade. A outra pergunta aqui, cara. Quais os profissionais podem fazer inventários florestais? Bacana. Então, o que acontece? Assim, por via de regra, o engenheiro florestal, eu estou entendendo que a pergunta seja assim, para assinar o inventário florestal, né, em relação à atribuição participar de equipe, todo mundo da área ambiental pode acompanhar, se tiver, né, com um profissional habilitado. Isso, exato. Fazer o inventário lá no campo, calcular e tudo mais, isso aí qualquer pessoa pode fazer, né, sem problema nenhum. Só que aí, eu acho que a pergunta esteja se referindo, por exemplo, à questão da atribuição técnica. Técnica, né? Acredito que tem vínculo. Responsabilidade técnica. Por via de regra, eu diria que é um engenheiro florestal, porque ele já tem uma formação toda voltada justamente para isso, né? Quantificação de madeira, o tipo de bioma, como que é feito os cálculos, tipo de relatórios e tudo mais, né? Então, por via de regra, eu diria que é um engenheiro florestal. Mas eu falo assim, por via de regra, porque eu também, lá dentro do meu curso de inventários florestais, eu tenho alunos que são, por exemplo, biólogos, que aí dentro ali, eu não sei dizer se é dentro do estado que eles atuam, ou se é dentro de algum outro tipo de mecanismo, que eles assinam, sim, eles fazem lá um curso específico, ou não sei exatamente qual que é o mecanismo que eles utilizam, mas que eles assinam como responsáveis técnicos, mesmo não sendo engenheiros florestais, entendeu? Eu acredito que então, assim, biólogos e engenheiros agrônomos também, né? Eu sei que, por exemplo, agrônomos formados, eu não vou lembrar agora o ano, mas o curso de agronomia no Brasil, até tal ano, né, isso que eu não me lembro agora qual que era o ano, mas até determinado ano, o curso de agronomia, ele também dava uma formação, uma capacitação para a quantificação de florestas. Depois desse ano, já não dava mais. Então, os agrônomos formados até aquele ano podem assinar inventário florestal, entendeu? Já os biólogos, por exemplo, como eu falei, né, eu tenho alunos que são biólogos e aí dentro lá do estado que eles atuam, eles têm lá um respaldo dentro do estado para poder assinar. O CRB, então eu diria assim, tem até federal, tá? O CRB. Eu sei que uma resolução. É biólogo aí que quiser falar para nós aí. Eu trabalho mais com engenheiros florestais, mas é porque eu conheci engenheiros florestais e pelo meu caminho, né? Pelo meu networking aqui, quem faz trabalho comigo são engenheiros florestais. O Lito está falando, agrônomo formado antes de 2000 e pouco podia assinar. Isso aí, é isso aí. Muito bem. Ô, Lito, obrigado
pelas contribuições. Cara, eu gosto de live assim, cara, que a galera escreve. Não, valeu, Felipe, é isso aí. É isso que é legal. Deixa eu ver mais pergunta aqui, cara. Quando é necessário fazer um inventário florestal? Pergunta capciosa também, né? Quando? Quando? Se você quiser que eu fale no caso de licenciamento ambiental, é quando vai haver supressão de vegetação nativa ou corte de árvore isolada, né? No caso de floresta nativa, a gente precisa saber bioma, identificar essas coisas e, principalmente, hoje, identificar se tem alguma espécie ameaçada de extinção, protegida por lei, né? E essas coisas a gente precisa fazer todo esse estudo para fazer o licenciamento, porque se tiver, a gente precisa saber se pode cortar e, no caso de poder cortar, tem que compensar. Então, esse é o caminho para o licenciamento ambiental. Então, é necessário fazer inventário quando eu tenho vegetação nativa ou plantada, né? Aqui em Minas Gerais existe uma definição de fragmento florestal nativo, é quando as copas das árvores tocam entre si e dão uma área mínima de 2.000 metros quadrados. Então, isso é considerado um fragmento florestal. Então, se eu tiver uma condição de fragmento florestal e for suprimir essa vegetação, eu preciso fazer um inventário florestal. Aí existem métodos de inventário, que aí é o nosso amigo Joilson aí, né? Existem censo, parcelas amostrais, papapá, esse caminho todo aí, para a gente fazer o estudo técnico, né? Mas no caso de licenciamento é isso. Tô vendo, já te passo a palavra, tá? Para você falar quando é necessário no teu caso. O Lucas está falando aqui, biólogo, sou biólogo e assino quando trata de supressão arbórea no Rio Grande do Sul, tá vendo? Os biólogos podem sim. O Lipe está falando, depois joga no YouTube Engenharia Florestal e assiste o vídeo que eu fiz para o canal Vitamina, dá uma força lá, legal, Lipe, obrigado. Sim, com certeza. Você tem alguma coisa para agregar, para contribuir aí quando é necessário fazer um inventário? Então, isso que você falou de fato, né? Quando praticamente qualquer projeto de licenciamento aí que envolva nessa parte florestal vai ter necessidade de ir na floresta coletar informação, né? Porque, por via de regra, é isso que o inventário florestal faz. Você ir lá na floresta e coletar informação sobre a floresta, seja ela nativa ou plantada, mas se você vai ter um projeto de licenciamento ambiental lá para alguma atividade que vai envolver a floresta, você vai ter que fazer o inventário. Ou, se não for para uma licença ambiental, mas, por exemplo, se o seu cliente você quer dar uma consultoria, né? Ele não vai precisar de uma licença, mas se o cara tem uma floresta lá, a floresta é um patrimônio do cara, né? É algo que ele pode ir lá explorar, seja nativo ou plantado, mesmo naquele momento ele não precisando de inventário. Se você verificar que de alguma forma você pode agregar naquele projeto, fazendo um diagnóstico da floresta, fazendo um diagnóstico de viabilidade, você quer dar uma consultoria para o cara que tem lá uma floresta de eucalipto que está com 1.000 árvores por hectare. Aí você quer falar para o cara, se você cortar 300 árvores por hectare aí, você vai ter uma renda com essas 300 árvores por hectare e as outras 700 vão crescer, daqui 3 anos você vai ganhar o dobro com elas. Aí o cara vai te perguntar, tá, mas quanto que eu vou ganhar agora? Faz um inventário para saber. Ou seja, você está dando uma consultoria mesmo não tendo a necessidade naquele momento de uma licença ambiental, entendeu? Legal, um bom exemplo. Então, assim, bacana. Gostei. Exato. Então, você uma vez que você entende que o inventário florestal ele é um processo para coletar informação da floresta, qualquer informação da floresta que possa ser útil para o cliente já é ali um ponto de quando é necessário, entendeu? Cara, para mim você deu um exemplo agora muito bom, inclusive, de o quanto o conhecimento agrega na geração de valor e na geração de renda, né? Saca? Esse exemplo que você acabou de dar para mim é um bom exemplo disso, cara. Que o conhecimento técnico ele pode te gerar oportunidade e te gerar renda, cara. Ajudando o cara a ganhar dinheiro ainda, de forma extremamente íntegra e todo mundo ganhando dinheiro, saca? Esse exemplo que você deu agora para mim é muito, muito massa, cara. Gostei. Curti. Deixa eu ver mais uma última aqui. Essa é mais para mim, cara, mas eu vou responder. Em Minas Gerais, intervenção em APP, nos casos permitidos, né? Implica necessariamente em estudo de impacto ambiental e o relatório de impacto ambiental, EIA-RIMA,
Cara, não. É porque assim, eu não sei se você sabe dessas partes aí de intervenção em APP. Intervenção em área de preservação permanente pode ocorrer em caso de baixo impacto, interesse social ou utilidade pública, né? Certo. Nos casos que são permitidos, pelo menos os casos que eu trabalho, não exige EIA-RIMA, mas os casos que são permitidos exigem compensação. Se você vai fazer uma intervenção em APP, você precisa compensar pela resolução CONAMA 369 de 2005, se eu não me engano. Eu posso estar errado em algum número, mas acho que é isso mesmo. Então, se você faz intervenção em APP, você tem que compensar. Primeiro, você tem que saber se pode. No caso que é permitido, você tem que fazer a compensação. No caso de intervenção em APP, a compensação tem que ser em APP também. E na mesma proporção da intervenção. Então, se eu fiz intervenção em 1 hectare de APP permitido, eu tenho que compensar restaurando, recompondo 1 hectare de APP desprovida de vegetação. Aí, eu acredito que essa pessoa que perguntou, talvez ela tenha feito uma breve confusão, que é normal. Agora, se eu estiver fazendo uma intervenção em APP e essa APP tiver vegetação, cara, se ela tiver... Então, eu tenho, na verdade, é uma dica para a galera aí. Isso vai gerar uma mesma área, vai gerar duas compensações, Wilson. Por exemplo, se eu estiver fazendo uma intervenção em APP e tem que fazer a supressão de vegetação, vamos supor, no bioma Mata Atlântica, por exemplo, eu vou ter que fazer a compensação pela intervenção em APP e a compensação pela supressão da vegetação nativa. Só que é tudo numa mesma área. Nós estamos falando do mesmo local. Um mesmo local vai gerar mais de um tipo de compensação, porque são intervenções diferentes, entendeu? Aqui a intervenção em APP tem uma legislação específica e, por exemplo, a bioma Mata Atlântica tem uma lei e uma legislação totalmente específica, né? Então, às vezes, uma mesma área vai gerar duas compensações. Fica essa dica. Então, tal. E aí, sim, só para fechar o raciocínio, dependendo do estágio de regeneração do bioma Mata Atlântica, se for, por exemplo, no estágio avançado, aí a lei da Mata Atlântica exige um EIA-RIMA. Ou se for estágio médio ou avançado para empreendimento minerário. A lei da Mata Atlântica trata disso. Se for atividade minerária, estágio médio ou avançado de regeneração, exige-se o EIA-RIMA. Então, a pessoa que perguntou, eu acho que ela fez uma breve confusão entre intervenção em APP e supressão de vegetação nativa, por exemplo, no bioma Mata Atlântica, entendeu? Existem diferenças. No caso de intervenção em APP, não gera necessidade de EIA-RIMA. No caso de supressão de vegetação nativa do bioma Mata Atlântica, em alguns casos, gera a necessidade de elaborar um EIA-RIMA. Então fica essa dica aí, se a pessoa estiver aqui. Se não tiver, vai ficar gravada, né? Essa live. E é isso. Assim, eu quero te agradecer, cara. Vou te passar a palavra. Pessoal, se vocês estão aqui com a gente até agora, porque eu acredito que vocês gostaram, eu vou agradecer, já passa aí para o Joilson fechar aí com a gente. Se tiver alguma dúvida para escrever, escreva aqui, pergunte, né? Como que está em Minas Gerais a regeneração assistida em projetos de recuperação de área degradada? O que é regeneração assistida? Você está falando assistida por quem? Pelo órgão ambiental ou pelas empresas que plantam? Ou eu não entendi a pergunta direito? O Joilson, me ajuda aí. Eu também não entendi o que seria regeneração assistida. Regeneração. Aqui a gente chama de regeneração natural, né? E geralmente se acompanha através de monitoramentos, né? Os trabalhos aí são feitos ou pela própria empresa ou por uma empresa de consultoria. Só se ele está perguntando regeneração assistida, seria o acompanhamento do projeto de recuperação da área, né? Então, aqui em Minas tem regra para isso. Tem que acompanhar e tem que gerar relatórios de 6 em 6 meses, né? Mas tem que acompanhar combate formiga, adubação de cobertura, replantio, né? Coroamento. Tem que fazer essas paradas tudo, né? Isso, no nosso caso aqui é pelo menos uma vez por ano. Anualmente tem que, na recuperação da área degradada, tem que apresentar os relatórios de acompanhamento, tudinho, né? Igual isso aí que você falou, né? Plantio, combate à formiga, isolamento da área, quando é para recuperar a área. Então, isso tudo a lei determina também. Isso aí. E acompanha o processo de... isso aí, sim. Então, isso aqui... É mais ou menos isso aí mesmo. E acompanhado por um profissional. Isso aqui tem muito, cara. Aqui em Minas, hoje em dia, esse projeto chamam Prada.
Projeto de recomposição de área degradada e alterada. Uhum. Eu vou passar para você, cara, só vou dar um último recado. Pessoal, entre os dias 18 a 24, eu vou dar um evento que se chama AmbiWeek. Nós vamos falar sobre prospecção de clientes na consultoria, como vender seus serviços, gratuito, ao vivo e online. O link para matricular, né, para fazer inscrição gratuita, está na descrição do meu perfil. Eu falo para vocês aqui também seguirem o Joilson, do conteúdo florestal aí. Ele tem uns treinamentos legais, né? Pode ajudar você que é da área florestal aí. E, Joilson, eu quero te agradecer, cara. Te passo a palavra para você fechar. Muito obrigado pela presença. Portas abertas para você aqui. Espero que a gente possa trocar mais ideias, né, em breve aí. É muito bom ter profissionais que compartilham conhecimento aí, cara. Valeu, Leandro, mais uma vez, cara. Obrigado mesmo pelo convite aí e tal. Bom trocar ideia não só contigo, mas o bom do ao vivo é que a gente vai vendo as dúvidas da turma aqui, a gente vai se virando nos 30 aqui ao vivo. Eu acho legal ao vivo também por causa disso. Mas, de todo modo, né, obrigado pela oportunidade de a gente estar trocando ideia, né? Para quem é meu seguidor e esteja assistindo aí, né, o Leandro também já tem uma boa bagagem de conhecimento, de experiência, sabe? Então, acho legal esse compartilhamento, essa troca de experiência, sabe? Então, tipo assim, enquanto a gente estava conversando aqui, né, me veio à cabeça assim, que, por exemplo, essas dúvidas que o pessoal manda pra gente, a gente vê que, assim, eu de fato, eu não me acho o cara mais gabaritado da engenharia florestal. Mas eu sei que, por exemplo, outro dia, lá num grupo que eu tô, que tem outros profissionais muito mais qualificados do que eu, alguém fez uma pergunta lá sobre o inventário, aí alguém falou, né, ó, o Joilson é expert nesse assunto aí. Mesmo eu não me achando o maior expert de todos, mas isso aconteceu por quê? Porque como eu procuro, né, compartilhar conhecimento, querendo ou não, eu passo a ser referência, né? Se você é engenheiro ambiental, se você está aí compartilhando, você está agregando aí com os profissionais da sua área, se algum engenheiro florestal, biólogo, engenheiro ambiental, se alguém quiser fazer algum treinamento de licenciamento ambiental, a primeira pessoa que ele vai pensar, falar, vou correr atrás do Leandro, né? Ou seja, a gente tá mostrando a cara aqui, sabe? Cara, eu não sou o pensamento que você, cara. Eu não sou o melhor consultor, mas eu sou o que está mais disponível, o que mais compartilha, o que está mais presente. Então, a gente está aqui, né, cara? Quem quiser absorver conhecimento, tipo, cola na gente, né? Óbvio que a gente tem coisas pagas também. Então, ninguém aqui é filantropo, né? Nós não estamos falando de filantropia. Mas tem um monte de conteúdo gratuito para quem não pode entrar nos cursos. E para quem quer seguir mais profundamente com a gente, é só entrar nos treinamentos que são pagos, né? Eu não acho pecado nenhum cobrar pelo conhecimento. Cara, porque o tanto de dinheiro que vocês ganham com o conhecimento que a gente ensina, se você for no caminho certinho aí, você vai recuperar o investimento logo, logo, né? Sim, nas duas frentes a gente tá ganhando e o pessoal que acompanha a gente também está ganhando nas duas formas, né? Se a pessoa quiser acompanhar a gente só pelo conteúdo gratuito, com certeza ele vai aprender muita coisa. Mas a gente também oferece soluções mais completas, mais práticas, mais diretas ao ponto. A pessoa também vai estar ganhando. Exato. Então a pessoa também vai estar ganhando muito mais o estudo, né? Então a gente não está aqui sendo... a gente não está escondendo nada, né? Ah, não fala para ninguém que eu tenho um curso. Não, eu tenho, pô. Não tem nada disso, eu tenho. Exato. Então, quem quiser se aprofundar, a gente está aí à disposição, né? E para isso, claro, a gente está mostrando a cara todo dia praticamente, mostrando nosso conteúdo, mostrando o que a gente sabe, mostrando o que a gente pode ajudar. Então, quem gostar do nosso conteúdo, segue nós e cola nós. É isso aí. Isso aí, cara. Quem se identifica com a gente, segue a gente. É isso que eu acho também. É sempre bem-vindo, né? Quem quiser compartilhar aí. Joilson, muito obrigado, cara. Te agradeço mais uma vez. Obrigado de verdade aí pela disponibilidade, pela paciência, pelo conhecimento. E a gente vai se falando aí. Vou deixar essa live disponível, cara. E vou ver se eu consigo te marcar. Senão eu te passo esse conteúdo aí nos bastidores aqui desse material aí também. Beleza? Tranquilo, agradeço mais
uma vez, pessoal, segue nós aí. Legal, cara. Grande abraço, muito obrigado. Boa noite, pessoal. Boa noite, Joilson. Até. Valeu. Valeu, pessoal. Fica com Deus. Valeu, tchau.